Pessoal, boa tarde. Meu nome é Vitor Justino. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir bem. Preciso que vocês confirmem se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo ver o slide do social ali, certo? Por gentileza, utilizem o bate-papo ali ou então cliquem no botão sim. Ok, acredito que todos estão ouvindo bem, estão visualizando a apresentação ali, certo? Bom, a apresentação de hoje, ela continua sendo o mesmo tema que a gente abordou na semana passada e também na apresentação de hoje pela manhã, certo? Ela é uma continuação sobre o treinamento de E-Social, noções gerais que a gente deu, eu acredito que há umas 2 semanas atrás, de forma intensiva, e que também tem a gravação ali presente na central de soluções, certo? E basicamente hoje o que a gente vai ver de diferente daquele treinamento? Bom, a gente vai focar novamente no certificado digital e no agente de comunicação, tá? Porque são duas situações que a gente percebe que os clientes acabam tendo muitas dúvidas, então a gente vai dar mais uma relembrada e, enfim, frisar algumas indicações que nós temos referente a esses dois assuntos, tá? E após nós vamos proceder com a demonstração do sistema domínio folha enviando as informações para o e-social, tá? É importante ressaltar, e eu sempre falo isso nesses treinamentos que a gente tem feito, tá? Essa demonstração ela ocorre dentro do domínio Folha e que a gente configurou um banco de dados com uma empresa, certo? Para que tivessem algumas ocorrências de erros, né? Algumas ocorrências de situações ali, para que a gente configurasse desde a empresa, realizasse os envios das informações e fosse acompanhando os envios para demonstrar para vocês como uma forma de primeiro contato entre vocês e o e-social, certo? É importante ressaltar também que este envio é feito normalmente para o ambiente de teste do e-social, tá? Então, assim que a gente iniciar esse envio, pode ser que ocorra algumas falhas de ambiente, enfim, que a gente não consiga realizar o envio de forma completa para o social devido a essas situações do ambiente, tá? Não sei se alguns que estão presentes na sessão tiveram presentes hoje pela manhã, mas conseguiram verificar que a gente iniciou o envio das informações para o social. Entretanto, o envio foi interrompido posteriormente devido à queda do ambiente do e-social, certo? Então, encaminhem suas dúvidas pelo bate-papo, certo? Ao final da apresentação eu vou estar respondendo algumas dessas dúvidas, tá? As que eu não responderem, ou é porque já está presente lá na central de soluções a pergunta e a resposta, ou então eu vou estar selecionando ela para estar respondendo posteriormente na central de soluções, tá? Peço a todos que se tiverem qualquer outra indicação também que não seja dúvida, podem enviar para o bate-papo, tá? Que prontamente eu ou o Rafael ali vão estar auxiliando vocês, correto? Bom, a visão geral do e-social, certo? O e-social, acho que vocês já estão cientes da forma que ele funciona e o que ele é, mas a gente sempre dá essa frisada para que a gente venha refrescar a memória e ter a noção exata do e-social, né? O e-social, ele já tem sido comentado faz alguns anos, porém a gente só teve a real noção do que ele seria a partir do segundo semestre do ano de 2017, onde o Comitê Gestor do Social divulgou as suas informações referentes a layout, a manual de orientação, enfim, todas as respectivas situações que envolviam os envios para o e-social, tá? A partir daí que foi divulgadas essas situações no segundo semestre do ano de 2017, o sistema domínio começou a ler e interpretar esses materiais e está adequando seu sistema conforme aquilo que o social solicita para envio das informações, tá? Para que a gente começasse a realizar o envio das informações para o e-social ele dividiu então os seus envios em grupos e faseamentos, tá? O que seriam grupos? Grupos seriam grupos de empresas que iniciariam suas obrigatoriedades de acordo com o calendário previsto de social, e faseamentos seriam
todos os eventos que essas empresas desses determinados grupos estariam enviando, certo? Bom, para essa separação de grupos, que essa separação de empresas, nós temos três grupos ali que seriam as grandes empresas, as demais empresas e os órgãos públicos, tá? As grandes empresas são aquelas que tiveram faturamento anual superior a 78 milhões no ano de 2016, conforme informações repassadas lá pela sua escrituração fiscal, né? E essas empresas teriam o início da obrigatoriedade do E-Social lá em janeiro de 2018. Ou seja, essas empresas do primeiro grupo do E-Social, elas já estão enviando o E-Social no ambiente oficial e já estão realizando suas respectivas movimentações conforme o faseamento determinado, tá? Para o segundo grupo de empresas, que são aquelas demais empresas que a gente pode considerar que incluem as micros e pequenas empresas, as empresas do Simples, os MEIs, todas aquelas empresas que tiveram faturamento igual ou inferior a 78 milhões no ano de 2016 e em que prestaram sua escrituração fiscal, elas estão previstas para que tenham o início da sua obrigatoriedade agora em julho de 2018, tá? É importante ressaltar para vocês que fiquem claro que a obrigatoriedade se inicia em julho de 2018. Entretanto, vocês só conseguirão enviar essas informações para o ambiente oficial do E-Social a partir do dia 16 de julho de 2018, mais precisamente às 8 horas da manhã, conforme determina o Comitê Gestor do E-Social em suas divulgações, tá? Os órgãos públicos, enfim, ficariam então a cargo de envio das informações lá para janeiro de 2019, e esses órgãos públicos se referem à Câmara de Vereadores, prefeituras, enfim, todas as entidades públicas que nós temos na nossa federação, no nosso país, né? A gente também já abre uma observação aqui referente a esse segundo grupo de empresas que terão obrigatoriedade a partir de julho de 2018, que está transitando uma situação onde pede a prorrogação desse prazo para novembro de 2018, tá? A gente sabe que essa tramitação aí de prorrogação já está bem avançada. Entretanto, a gente só precisa da confirmação do Diário Oficial da União, que eu acredito que até o momento ainda não tenha sido divulgado, tá? A partir do momento que for divulgado, vocês terão noção mais exata de como vai estar sendo essa prorrogação e a gente também vai estar implementando essa situação no nosso curso e no sistema para que fique claro para vocês a explicação, tá certo? Então, essa foi uma visão geral do E-Social, né? E sobre a forma que também a gente vai tratar o E-Social e a forma que a gente também começa a receber essas informações, né? Vale lembrar que nós temos o faseamento para esses três grupos de empresas, né? Onde são determinadas 5 fases para o E-Social. A primeira, onde a gente envia as informações cadastrais da empresa, né? As informações referentes ao empregador. Na segunda fase, a gente já começa enviando os nossos empregados ativos e suas respectivas movimentações, se houve desligamento, se houve afastamento, enfim, todas aquelas movimentações não periódicas, mas que envolvem os nossos empregados, nossos colaboradores, né? Na terceira fase, a gente já passa para os eventos periódicos, né? Ou seja, aqueles eventos que têm uma certa ocorrência mensalmente, né? Que seriam nossos cálculos, enfim, nossa abertura e fechamento da competência e nossa informação se teve movimento ou não naquele mês, né? Para a quarta fase, a gente já começa a enviar aliás, a gente não envia as informações, mas a gente começa a substituir a GFIP pela DCTF Web, né? Isso está prevista para a quarta fase, mas também necessita de mais algumas divulgações do próprio social. E a quinta e última fase seria a implementação das informações de segurança e medicina do trabalhador, tá? Essas questões ainda não foram definidas muito bem pelo social e também não foram muito bem definidas ainda no nosso sistema, tá? A gente aguarda que o social libere mais algumas situações, né? Libere mais algumas indicações de como deverá ter esse funcionamento para que a gente realize essa implantação no domínio, ok? Bom, um agente de comunicação. O agente de comunicação, ele é responsável pelo envio das informações do E-Social, do domínio Folha para o E-Social, certo? Aliás, vou voltar aqui para o certificado digital, vou falar com o certificado digital antes para
para que depois a gente comece a iniciar a falar do agente de comunicação, tá? Bom, o certificado digital eu sei que gera algumas dúvidas para vocês clientes, né? E na forma de utilização desse certificado digital, na forma de procuração, enfim, a gente vai estar frisando novamente essas situações e posteriormente ali, se vocês tiverem alguma pergunta na qual a gente consiga responder, vocês encaminhem para o bate-papo, tá? Novamente, eu peço para que vocês não solicitem anotação aqui no meio do treinamento, tá? Acaba atrapalhando aqui o decorrer dos treinamentos. Deixe para encaminhar suas dúvidas somente pelo bate-papo, ok? Voltando aqui para a questão do certificado digital, o certificado digital, ele é a forma de assinatura dos eventos que a gente envia para o social, né? Ele é totalmente essencial para que a gente faça esse envio pelo web service, tá? E o e-social permite que a gente realize esse envio do certificado digital da empresa ou do contador, tá? Se for certificado digital da empresa, ele basicamente será um CNPJ, né? Ou de acordo com o tipo de inscrição da empresa, ou se ele for do contador, né? Com certificado, esse envio for feito com o certificado do contador, ele poderá ser feito com o CPF ou o CNPJ do contador, tá? Caso vocês optem por enviar essas informações pelo certificado digital do contador, deve haver cadastrado uma procuração física ou uma procuração eletrônica, tá? O que seriam essas procurações? Seria uma forma de habilitar as permissões de envio do e-social para aquele determinado certificado digital do contador referente à empresa de vocês ali, referente às empresas que vocês desejam enviar, tá? Eu estou localizado hoje aqui no município de Criciúma, né? E aqui no município de Criciúma eu sei que as procurações físicas estão levando em média 15 dias para estarem aptas a realizar o envio, né? Ou seja, a pessoa está procurando aqui o órgão da Receita Federal daqui na minha cidade de Criciúma, né? E a partir do momento que ela entra com a papelada para fazer essa procuração física da empresa para o contador, tem demorado 15 dias para que essas informações estejam aptas ali no sistema do e-social, né? Caso vocês optem por fazer essa procuração de forma eletrônica, ou seja, essa procuração cadastrada lá dentro do portal do ECAC do contador, né? Essa procuração está levando em média de um dia aí para que esteja apta a realizar essas informações, tá? É importante salientar também que tem alguma ocorrência de problemas ali para algumas empresas com essas procurações, tá? Onde são falhas do próprio ECAC ali, da própria Receita Federal, né? E assim a gente recomenda que vocês procurem a Receita Federal ou então que excluam essa procuração cadastrada eletronicamente e cadastrem ela novamente para que ela tenha validade, tá? Essa foi uma situação que o próprio social tem divulgado, tá? Onde está havendo falhas ali com essas procurações, tá? Por fim, uma outra dúvida que sempre é levantada por vocês clientes é a questão do código de acesso, né? O código de acesso ele foi divulgado pelo e-social, que para algumas empresas que não possuem certificado digital, haveria ali um código de acesso para a gente estar podendo fazer o login, né? E prestando essas informações, tá? O código de acesso ele não foi mais amplamente divulgado, tá? Mas acredito que ele possa estar aí sendo liberado nas próximas semanas, tá? E assim que ele for liberado também a Receita Federal o próprio social ali vai dar, o Comitê Gestor do Social vai dar as indicações de quem vai estar apto a utilizar esse código de acesso e quais são os procedimentos a serem feitos, né? À medida também que a gente tiver mais conhecimento dessas informações, a gente vai estar passando para vocês, né? Outra situação também no certificado digital, né, que tanto o certificado do tipo A1, que é um arquivo eletrônico, ou do tipo A3, que é aquele token ou aquele cartão que a gente coloca na máquina, podem ser utilizados para envio das informações do social, tá? Entretanto, há uma pequena ou até grande diferença, eu posso dizer, sobre esses dois certificados, tá? O próprio social constatou que os envios feitos pelo tipo de certificado A1, que é aquele certificado eletrônico que você tem, aquele arquivo que você tem na sua máquina, né? Ele envia as informações de forma mais rápida e ágil, tá? Já o certificado A3, eles estão tendo alguns problemas para receber essas informações, o que acaba demorando mais o processamento, o que eles estão constatando lá de problemas no seu ambiente, tá? Ou seja, se você está enviando com as informações com o certificado digital A3 e está tendo problemas ali
com a demora, com essas questões de envio, é referente ao próprio ambiente do e-social, tá? E a própria situações que eles estão verificando. E outra situação também é que para o certificado A1, basta a gente preencher a senha somente uma vez quando cadastrar o certificado digital A1 no cadastro da empresa, para que ele realize as informações sem que haja a solicitação de senha novamente. Quanto ao A3, a gente é obrigado a informar a senha do A3 posteriormente, sempre que for realizar este envio, tá? Bom, prosseguindo, sobre o agente de comunicação, né? O agente de comunicação já é o aplicativo da domínio que garante o envio das informações do domínio Folha para o e-social, né? Em caso de interrupção, ele retoma a transmissão da onde ele parou, né? Então ele faz o envio e ele garante que esse envio seja concretizado, ou seja, se houver alguma queda de energia, queda de internet, enfim, ele vai garantir que esse arquivo seja enviado posteriormente, a hora que tiver uma conexão melhor ou, ou um pouco mais apto, certo? O agente de comunicação também ele permite a verificação dos históricos de envio ao social, ou seja, ele vai te demonstrar como é que está a situação de envio, como é que foi as suas conexões no decorrer do tempo, né? E ele também vai permitir que você salve os arquivos XML enviados quando validados ou invalidados do e-social, ou seja, quando a gente envia um arquivo XML ali, que é o arquivo responsável por, por, por levar as informações do social, né? Se esse arquivo ele for validado ou invalidado lá no ambiente do social, o próprio agente de comunicação trata de demonstrar esse arquivo, né? E após também te permite ele exportar esse arquivo para que você deixe como controle, tá? A gente sempre frisa que o agente de comunicação ele não possui custo e ele está disponível para todos os clientes, tá? Quem é domínio web já tem esse agente de comunicação sempre executado automaticamente e quem é domínio contábil normal precisa realizar a execução desse aplicativo ou então atualizar o sistema para a versão mais atual para que o próprio sistema te indique de como fazer essa execução, né? A gente sabe que semana passada foi lançada uma nova atualização onde o próprio sistema está indicando quando o agente de comunicação não está executado e o próprio sistema localiza o agente de comunicação, executa e configura para você se ele achar que não está configurado, conforme eu vou demonstrar para vocês após a demonstração no sistema. Tá certo? Então vamos minimizar esse slide aqui, né? E vamos prosseguir com o domínio Folha, tá? Eu acredito que muitos de vocês já tenham contato com esse domínio Folha, né? Sabem onde a gente pode estar executando o domínio Folha para procurar as informações, né? E aqui no domínio Folha eu preparei uma empresa, no caso, onde a gente vai configurar o certificado digital dela, vai configurar as questões de parâmetros, tá? E após a gente fazer essas configurações, a gente vai tentar proceder com o envio do e-social, tá? Nesse meio tempo que a gente for fazendo algumas configurações, serão gerados alguns avisos, alguns erros ali que eu fiz propositalmente ali, para que a gente possa avaliar o que fazer quando gerar algum aviso, qual a correção que eu devo tomar e como é que eu faço para me orientar, tá? A gente está aqui basicamente tentando simular a situação de uma empresa de vocês que podem sofrer eventuais erros ali ou demonstrar eventuais situações. E aqui, a partir do momento que você vê esse treinamento aqui e você se deparar com as situações, você já vai saber a ação que você deve tomar, tá? Então, eu estou no menu no domínio Folha, né? E eu tenho minha empresa aqui cadastrada, que é essa empresa exemplo simples que eu vou utilizar para fazer o envio do social. E primeiramente, o que eu tenho que fazer é cadastrar o certificado digital dessa empresa, tá? O envio que eu vou fazer com essa empresa vai ser de um certificado digital A1, e esse certificado digital A1 é da própria empresa. Vou acessar o menu controle Empresas. E aqui no menu controle Empresas eu vou acessar a guia certificado digital. Ao acessar a guia certificado digital, eu comento para vocês novamente que meu certificado digital é do tipo A1, então eu teria que alterar a consideração do tipo de certificado ali acima de A3 para A1, tá?
Então eu vou colocar o tipo de certificado A1, né? E aqui abaixo ele pede para que eu localize esse arquivo do certificado digital A1, tá? Então eu vou localizar, eu deixei uma pasta aqui na área de trabalho. Essa pasta de treinamento da minha área de trabalho foi onde eu salvei meu certificado digital, tá? Salvei meu certificado digital, selecionei ele aqui e é esse certificado digital que eu vou estar utilizando. Agora eu preciso que eu informe a senha do certificado digital e é a senha que eu sempre tenho que informar. Eu tenho que informar a senha correta, pois se eu informar a senha errado, o próprio sistema vai me dar um aviso, certo? Por exemplo, tentar gravar aqui, ele vai me dar a informação de senha inválida, pois eu preenchi uma senha errada para esse certificado, tá? Eu vou ali consultar na minha pasta do certificado digital a senha desse certificado para que eu possa realizar o envio dessas informações, tá? Aqui eu tenho a senha do meu certificado, eu vou copiar ela e vou colar lá no meu campo senha, tá? Colei o campo senha ali, vocês viram que primeiramente informei a senha errada e o sistema já me acusou que a senha estava divergente, né? A partir do momento que eu informei a senha correta, vamos ver se o sistema vai me gerar mais algum aviso, tá? Agora eu estou com a senha correta, estou com o certificado digital correto informado, vou clicar no botão gravar e vamos ver o aviso que o sistema pode me gerar. Bom, eu gravei e o sistema já não me deu o aviso de senha inválida, entretanto ele reforçou um segundo aviso, tá? O segundo aviso aqui é o seguinte: o CNPJ do certificado informado é diferente do CNPJ da empresa. Ou seja, o que o sistema fez aqui? Ele pegou o nosso certificado digital, fez a leitura do certificado e verificou o tipo de inscrição lá do certificado, né? Viu o CNPJ do certificado. E ele foi aqui na minha empresa, aqui no menu controle de empresas, foi nesse campo tipo de inscrição e verificou que os dois tipos de inscrição entre aqui do certificado digital da empresa e o que está informado na empresa aqui está divergente, tá? Mas assim eu terei que informar o CNPJ correto para essa empresa, tá? Vou pegar aqui o CNPJ e vou estar informando ali neste campo. Deixa eu só conferir novamente, né? Tá? 12.470, 546 mil contra 95. Beleza, esse é o certificado, o CNPJ desse certificado digital. Esse certificado digital que a gente possui aqui é um certificado digital de teste, tá? Ou seja, essa empresa aqui ela não existe, ela somente foi repassada para nós poder avaliar essa situação, tá? Após eu digitar esse CNPJ, ele pergunta se eu desejo importar esses dados da Receita Federal no cadastro, né? É importante salientar que esses dados que ele importa são os dados lá da própria consulta CNPJ, tá? Então, se você quiser importar esses dados, é até melhor para que envie essas informações para o social de forma correta, tá? Nesse caso aqui, eu vou clicar não, porque eu deixei a natureza jurídica dessa empresa aqui de forma incorreta para que depois venha ocorrer um erro de validação e eu possa demonstrar para vocês, tá? Então eu fiz isso, ajustei o certificado, ajustei o tipo de inscrição da empresa, né? Vou clicar no botão gravar novamente para verificar qual é a situação que vai me gerar. Beleza, cliquei no botão gravar, vocês viram aqui que ele gravou normalmente, não houve mais problemas, né? Então eu posso prosseguir e tentar configurar o menu controle parâmetros, tá? Aqui no menu controle parâmetros, eu vou acessar aqui o controle parâmetros, né? E vou na guia social, certo? Nessa guia social eu vou marcar a opção para gerar área social, tá? Quando eu marcar a opção dessa guia gerar área social, eu vou poder escolher entre o tipo de ambiente, sendo o ambiente de teste ou ambiente oficial, tá? O ambiente de teste é aquele que a gente pode fazer alguns testes, enfim, dar uma brincada assim com o social, né? Ter a primeira contato com o social sem que haja nenhum problema, ou seja, é somente um teste, o social não está validando esses dados, tá? Ele só está recebendo as informações demonstrando para você como ele ia se comportar. E a partir do momento que eu escolho o ambiente oficial, já está valendo
a obrigatoriedade da empresa, ou seja, já está valendo a informação oficial para a empresa, tá? Então eu optei aqui pelo ambiente de testes, tá? E aqui nas tabelas do início da obrigatoriedade, do envio dos eventos, eu vou colocar 1 de 2017 aqui, tá? Ou seja, o ambiente de testes ele sempre funciona com uma informação anterior, né? Ele sempre funciona com uma informação de um ano anterior. Ele utiliza a base dele, hoje ele está utilizando como 1 de 2017, tá? Até semana passada, ou até o dia 26 desse mês, ele ainda estava utilizando como 1 de 2016, tá? Porém, conforme houve essa notícia aqui do E-Social no dia 26 de 6 de 2018, né? A gente pode ver o seguinte: testes com faseamento na produção restrita serão simulados com datas de janeiro, março e maio de 2017. Ou seja, anteriormente a gente estava considerando o ano de 2016 para o ambiente de teste, né? E agora a gente passa a considerar o ano de 2017 conforme essa alteração do social aqui publicada no dia 26 do 6, tá? Então, se algum de vocês aí estavam fazendo os testes lá para 2016 e agora verificaram que terão que alterar essa situação para 2017, foi por conta dessa própria notificação aqui do social, tá? Isso aqui serve exclusivamente para testes. Então, aqui nesse campo de início da obrigatoriedade da empresa, vou botar 1 de 2017, pois é o teste que a gente vai utilizar, certo? E após, a gente vai selecionar ou a opção do ambiente oficial ou a opção do ambiente de teste, tá? Como eu escolhi o ambiente de teste, não vai haver nenhum problema, certo? E a gente vai prosseguir com esses envios. Outra situação seria aqui a questão do certificado digital, tá? O certificado digital aqui a gente vai optar pelo certificado da empresa. O tipo de centralização será o tipo da empresa, se é matriz ou filial, né? Lembrando, se ela é uma empresa centralizadora, ela é matriz. Se ela é uma empresa centralizada, ela é filial, tá? Se essa empresa estiver informada como filial e aqui no campo empresa centralizadora, a gente já tiver a empresa matriz dentro do próprio banco de dados, a gente vai informar o seu código aqui, seu respectivo código, tá? Se a gente não tiver em situações de empresa matriz e filial no mesmo banco de dados, a gente só vai marcar a opção possuir empresa centralizadora em outro banco de dados para informar que a nossa matriz não está nesse banco de dados, tá? É importante salientar que sempre que houver situações onde matriz e filial não estão no mesmo banco de dados, requer uma atenção maior de vocês, tá? A gente já frisou bastante essa situação nos outros treinamentos que a gente passou, certo? Nos outros situações que a gente passou, então a gente pede para que vocês façam essa avaliação da questão de tipo de centralização, tá? Feito isso, eu vou clicar no botão gravar para verificar a minha situação, tá? Quando eu cliquei aqui no botão gravar, ele me gerou a seguinte situação: para gerar as informações para o social, a conexão com o banco de dados deverá ser do tipo sistema, tá? Ou seja, aqui ele está me dando um aviso que ele não vai me permitir que eu grave as informações do parâmetro, tá? Pois ele está me solicitando que eu faça a troca da conexão do banco de dados do tipo usuário para o tipo sistemas, ok? Então eu vou fechar o meu domínio e eu vou ter que fazer essa alteração no banco de dados para que a gente venha corrigir aquela mensagem, tá? Fechei meu banco de dados do domínio e eu vou fazer essa informação novamente, tá? Pessoal, só peço um tempinho aqui para vocês, tá? Vou fazer uma pausa aqui só para verificar uma questão de áudio aqui, tá? E já retorno, tá? Só um momento. Pessoal, estão ouvindo bem, né? Então, voltando aqui, eu vou procurar o domínio Folha, tá? Selecionei o domínio Folha. E vocês conseguem perceber aqui que ele está sempre conectado ao meu banco de dados contábil, tá? Na maioria das vezes, o banco de dados de vocês terá o nome contábil ou pode ser que tenha outro nome, tá?
Isso não vai influenciar, mas é que 90% dos casos de vocês estão contábil e algumas pessoas vão perceber aí que o nome da conexão do banco de dados de vocês não é contábil, tá? Mas isso não há alguma situação específica, tá? Vou clicar aqui no botão reticências, tá? E aqui na conexão, tá? Ele vai ter meu nome aqui como contábil, tá? Que é justamente a conexão que a gente está utilizando. Porém, ele ocorreu aquela mensagem, tá? Devido ao botão configurar, tá? Aqui no botão configurar, o tipo de conexão desse banco de dados ficou informado como usuário, tá? Para que a gente envie o social, o sistema sempre pede que a gente selecione o tipo de conexão com o nome sistema. Ou seja, ele demonstrou aquela mensagem lá quando fui gravar os parâmetros, porque minha conexão não era sistema e sim usuário. Assim, ele pede para que seja sistema. Eu vou alterar essa informação e vou informar aqui como sistema, tá? Feito isso, informei, vou gerar um OK. Ele vai pedir a minha confirmação dessa alteração, vou confirmar essa alteração, vou fechar essa tela e vou logar novamente no banco de dados, tá? OK, loguei novamente, né, no meu sistema. Vou acessar o menu controle e parâmetros e vou realizar aquela configuração de envio para o e-social novamente. Bom, é importante salientar que essas configurações que a gente realizou no e-social, a gente cita muito já nos treinamentos anteriores, tá? Questão de empresa tipo de centralização entre centralizador e centralizado, a gente já frisou bastante no treinamento, então quem tem alguma dúvida ali, quem não viu esse treinamento, é importante que vocês vejam para que vocês tenham a real noção das situações ali, ok? Feitas essas configurações, eu vou clicar no botão gravar, né? E agora vocês vão poder verificar que ele não me gerou a mensagem do tipo de conexão do banco, e sim me gerou uma nova mensagem referente ao agente de comunicação, tá? Essa mensagem ela diz o seguinte: para gerar as informações para o social é necessário instalar e configurar o agente de comunicação. Essa configuração é feita automaticamente, mas pode levar alguns segundos. Se deseja fazer agora, eu vou clicar no botão sim. A partir do momento que a gente clicar no botão sim, ele vai procurar o nosso agente de comunicação, tá, e ele vai executar para que a gente faça a devida configuração. Nós iremos aguardar alguns segundos enquanto o sistema faz esses procedimentos. Bom, com o agente de comunicação em execução, né, o que a gente precisa verificar desses campos aqui? Bom, o nome da conexão vai ser o nome da conexão do banco de dados, aquela que a gente utiliza para entrar no Folha, né? E o nome da conexão que a gente vai selecionar vai ser o nome da conexão contábil ou o nome que você utiliza, tá? Porque a gente sabe que a maioria dos casos se utiliza o nome contábil, é, porém, em alguns casos ali que vocês têm um servidor, alguma coisa, pode ser que esse nome estejam diferentes, tá? Então, eu sempre vou utilizar como exemplo contábil pelo fato da maioria utilizar, mas pode ser que para vocês apareça um nome diferente, mas é importante que esse nome seja sempre de acordo com o nome do que vocês logam ali no domínio Folha, certo? Aquele nome do banco de dados da conexão, tá?
Esse seria aqui a forma de conexão do banco de dados, tá? A opção aqui, exportar eventos para o social, seria a nossa opção para exportar os eventos, aqueles arquivos XML que foram validados ou invalidados, tá? Se eu não marcar essa opção, deixar desmarcado e enviar e fazer as informações para o social, a diferença é que ele não vai realizar ele não vai fazer o salvamento desses arquivos, tá? Se eu marcar essa opção, a única questão que vai mudar é que ele vai salvar os arquivos XML que a gente validou ou invalidou na pasta que a gente decidir aqui para que ela seja salva, tá? Eu vou salvar aqui na minha pasta de treinamento, tá? Só para deixar aqui essa informação. É ideal que vocês procurem deixar essa opção marcada e que vocês tenham alguma pasta específica no sistema de vocês para deixar esse XML salvo para controle ou até mesmo para que vocês possam disponibilizar para suporte posteriormente. Na guia inicialização será a guia onde a gente vai definir que essa inicialização do agente de comunicação será automática ou manual, tá? Se a gente escolher automática, ele sempre vai iniciar automaticamente com o computador. Se escolher manual, se a gente acabar desligando o computador ou qualquer situação do tipo, a gente precisará fazer essa informação manual, tá? E aqui no campo iniciar, parar, comunicação com o domínio atendimento, a gente vai clicar no botão iniciar, tá? É necessário que a gente grave primeiro as informações que a gente fez na alteração da guia geral e depois clique no botão iniciar para que ele faça, para que ele inicie essa comunicação, tá? Por fim, nós teremos a guia histórico, que é totalmente importante para a gente acompanhar as informações de envio para o social, tá? Aqui na guia histórico, a gente tem várias subguias de alguns módulos da domínio, tá? Mas o que a gente vai localizar aqui é sempre a guia do e-social oficial ou e-social restrito, tá? Essa guia será responsável por demonstrar as informações do nosso ambiente, tá? Aqui na guia social restrito, por exemplo, a gente clicando no botão reticências aqui, e a partir do momento que ele tiver conexão com o ambiente de testes, ele vai demonstrar como é que está o status da conexão, tá? Posteriormente, quando a gente começar esse envio ali, a gente vai conseguir verificar essas informações. Então, beleza, fechei aqui, certo? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar também o agente de comunicação, tá? Se eu fechar o agente de comunicação aqui, ele não vai finalizar o agente de comunicação, ele vai continuar em execução em segundo plano, tá? Ele vai continuar com este ícone aqui no canto inferior direito, demonstrando que o agente está em conexão, tá? A gente só vai finalizar o agente se a gente, porventura, clicar no botão encerrar, onde ele realmente para essa conexão com o agente de comunicação, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão fechar, e ele pode ver que ele deu um balãozinho aqui que o agente de comunicação continua em execução, tá? Perfeito. Voltando aqui à tela do domínio, cliquei no botão gravar novamente, e ele já me alterou a mensagem indicando que agora não é necessário fazer a configuração do agente de comunicação e sim pedindo os envios das informações para o e-social, tá? Então a mensagem que ele está demonstrando para nós aqui é a seguinte: para que seja iniciada a automatização dos envios do e-social, é necessário primeiro enviar o cadastramento inicial. Deseja enviar o cadastramento inicial agora? Bom, a gente vai clicar no botão sim para que ele prossiga com esse envio das informações e vamos ver se será gerada alguma mensagem ou não, tá? Cliquei no botão sim e o sistema me gerou uma nova mensagem, tá? O sistema está me gerando uma mensagem de aviso aqui, uma mensagem de atenção, na qual ele diz a seguinte situação: existem rúbricas cadastradas com o mesmo código e-social. Não será gerado o cadastramento inicial fase 1 para o social, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? O que ele indicou com essa mensagem, tá? Ele está indicando que ele não vai enviar as informações para o social porque ele verificou uma inconsistência na tabela de rúbricas. Que inconsistência que é essa? É a duplicidade dos códigos do e-social, tá? Como a gente já frisou no outro treinamento, a gente sempre precisa que a gente tenha essa manutenção das rúbricas, dos códigos de cadastros, né? Para que não tenha uma duplicidade nesses códigos, tá? Nesse caso aqui, o sistema constatou que nenhum desses códigos tem uma duplicidade e por isso ele não vai estar enviando o e-social agora e ele precisa que a gente realize essa correção, tá? Eu vou clicar aqui no botão OK e vou acessar o menu Utilitários, Manutenção de Códigos e-social para que a gente faça essa manutenção do código da rúbrica, tá? Ou do serviço, ou do cargo, ou da função, enfim, ou do horário,
o código que for duplicado, tá? Para todas as situações aqui, esses códigos do E-Social não podem ser duplicados, tá? A gente já frisou isso nos treinamentos anteriores, que a gente pede para que, se você não tem esse conhecimento, para que, se você não viu a situação, volta lá na gravação do treinamento anterior que está disponível na central, né? E faça essa análise de novo, ou então aguarde que na próxima semana a gente vai voltar com aquele primeiro treinamento para que vocês sempre estejam por dentro desses assuntos, tá? Então, verificando aqui nessa tabela de rúbricas, a gente pode ver que os códigos estão sequenciais corretamente, né? Porém, se eu ir até ao final desses códigos de rúbricas aqui, a minha última rúbrica está com o código número 1, que é o mesmo código dessa primeira rúbrica, ou seja, a gente já verificou que tem uma rúbrica aqui com código duplicado. Vocês podem ver que o código dessa rúbrica do sistema é 201, né, rúbrica com código social duplicado. Foi uma própria rúbrica que eu criei no meu sistema para que gerasse esse erro aqui de código social duplicado junto com a rúbrica 1, tá? O que a gente poderia fazer nessa situação? Era simplesmente alterar aqui e informar um código que não existe, tá, dentro da tabela, né, um código que não foi utilizado. Ou então a gente clicar no botão gerar sequencial a partir de um código e informar esse novo código sequencial, tá? Nesse caso vou informar 1 aqui. Aliás, 1. Vou clicar no botão OK e vocês podem perceber que ele gerou esse código na sequência aqui de forma sequencial do 1 até o final da minha rúbrica, tá? Assim não há mais duplicidade. Feito isso, vou clicar no meu botão gravar e ele gravou essas alterações da rúbrica. Certo? Vou clicar no botão fechar, fiz essa gravação e vou acessar o menu relatórios, informativos e social, cadastramento inicial, tá? Mas primeiro eu volto aqui nessa opção do social para informar vocês que essa opção social ela só fica habilitada no sistema de vocês quando vocês habilitam a empresa para fazer o envio para o social, tá? Se vocês não habilitaram a sua empresa para enviar as informações para o social, essa opção do social aqui ela não está disponível para vocês, tá? Então, acessei o social, vou aqui no cadastramento inicial e vocês podem perceber que nós temos dois quadros, que é um quadro fase 1 e outro quadro fase 2, tá? No quadro fase 1, a gente vai enviar primeiro os eventos da fase 1 e no quadro fase 2 ele só vai ser habilitado a partir do momento que a gente enviar a fase 1. Vou clicar no botão enviar para enviar a fase 1 e ele me deu o seguinte aviso: cadastramento inicial da fase 1 enviado com sucesso. Ou seja, agora eu preciso realizar o acompanhamento no painel de pendências do E-Social, tá? Vou fechar essa tela e vou acessar o menu relatórios, informativos, E-Social, painel de pendências, tá? Ou então o painel de pendências pode ser acessado por esse ícone do E-Social aqui abaixo, dando 2 cliques, tá? Vou demonstrar aqui para vocês. Dei 2 cliques e ele me abriu aqui o painel de pendências, tá? O painel de pendências ele é responsável por mostrar os eventos em processamento, como é o caso desse evento S1000 aqui, que é o primeiro evento a ser enviado, que está em processamento, ou também demonstrar os eventos que foram validados quando a gente clica no botão validados, tá? Ou se o nosso evento foi enviado e retornou com algum tipo de erro, tá? As situações do painel de pendências nós explicamos também nos treinamentos anteriores. Nós vamos aguardar o processamento, certo? Desse envio do evento S1000, né? Lembrando que de manhã, quem estava presente no treinamento, a gente não conseguiu realizar o envio das informações devido à instabilidade do ambiente, né? E se essa situação persistir agora à tarde, a gente também não vai conseguir realizar esse envio, tá? Mas, enfim, a gente vai estar demonstrando para vocês, para que vocês fiquem cientes. Bom, aqui está o meu evento de processamento, ele invalidou o meu evento, tá? Então, meu evento foi pro E-Social e voltou invalidado, certo? Porque o E-Social constatou alguma situação incorreta ali em nosso cadastro da empresa. Cliquei no botão reticências dos erros, tá? E aqui o erro que ele me indica é o seguinte: a natureza jurídica informada é diferente do que consta no sistema CNPJ da Receita Federal. Regularize a situação. Ação sugerida: o preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para o empregador. Então, aqui ele me gerou um erro, ele basicamente já me indicou o que pode ser o erro, mas se eu quiser verificar se tem alguma solução para esse erro na central, o que eu posso fazer? É clicar neste botão de interrogação aqui no quadro soluções,
para que a gente verifique se há alguma solução lá na central de soluções, tá? Vou clicar aqui nesse botão para a gente verificar a central de soluções. Cliquei naquele botão da central de soluções e vocês conseguem perceber que ele me abriu a central de soluções, certo? Ele me dá exatamente a mensagem do erro que ocorreu, né? E aqui ele traz uma explicação do que causa este erro. Por exemplo, ele já está me deixando claro aqui que é a natureza jurídica da empresa que foi informada de forma diferente do que consta na Receita Federal, né? E a solução para esse erro, segundo a nossa solução, é acessar o menu Controle Empresas e no campo Opção Natureza Jurídica informar o código compatível com esse CNPJ, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vou voltar ao domínio, né? Vou fechar aqui, posso fechar o painel de pendências, posso acessar o menu Controle Empresas. E aqui no campo Natureza Jurídica, essa informação está divergente. Conforme eu já expliquei para vocês no início do curso, acabei alterando essa informação para demonstrar para vocês que ocorreria um erro, porque ele já fez a validação do cadastro desse CNPJ com o que consta na Receita Federal e verificou que essa natureza jurídica não é a natureza jurídica correta. Vou informar então a natureza jurídica correta para solucionar esta situação, tá? Neste caso é a 206-2, Sociedade Empresária Limitada, a natureza jurídica correta dessa empresa. Feito isso, vou clicar no botão gravar, ele vai me pedir para mim registrar essa alteração, fica a cargo de vocês. Nesse caso aqui, eu não vou registrar a alteração, por quê? Porque essa informação estava divergente, ou seja, não é uma alteração de cadastro, e sim informação do cadastro mesmo, uma própria retificação, então eu vou clicar no botão não, e ele vai atualizar esse cadastro da minha empresa. Fechei o cadastro, vou voltar ao painel de pendências do E-Social pelo ícone que eu estou utilizando aqui embaixo, certo? E vou verificar que o evento já foi para processamento novamente e vamos aguardar este processamento. Então, o nosso evento fica aqui em processamento, tá, pessoal? A única diferença é o seguinte: se o evento não estiver em processamento, ele está aqui na guia guardando o certificado A3, tá? Por quê? Porque essa guia aqui é para quem utiliza o certificado digital A3. Então, quem utiliza essa guia do certificado digital A3 vai ter seus eventos aqui, tá? Presentes aqui na guia do certificado A3. Aguardando aqui o envio desse evento S1000 empresa, vou clicar no botão atualizar para verificar a situação. Por enquanto, ele continua em processamento. Bom, como é que eu sei que essas informações estão sendo enviadas para o E-Social? Lá naquela guia que a gente verificou do agente de comunicação, que a gente pode acessar o agente de comunicação na guia histórico, ou então acessar o menu utilitários e vir nesta opção de históricos e erros do agente de comunicação, tá? A partir do momento que a gente clica nessa tela, ele abre essa tela de históricos e erros do agente de comunicação, onde permite que a gente procure ou localize aqui a guia E-Social ou a guia do E-Social Teste ou oficial, né? Se a gente optar por selecionar o E-Social restrito, a gente clicando no botão reticências, a gente consegue ver que o início e o fim do processo estão ok, ou seja, ele está conseguindo conectar com o E-Social, tá? O que significa início e fim do processo? Significa que ele iniciou o envio de uma informação a esse horário, e aqui o fim do processo significa que ele recebeu um ok dessa informação, tá? Do contrário, se nesse meio tempo ele envia uma informação e lá o ambiente do teste não está com estabilidade ou está com algum problema, ele vai me retornar com uma mensagem nesse meio tempo informando a mensagem correta, a situação do E-Social, tá? Quem presenciou o curso de manhã verificou que o ambiente de teste estava fora do ar, então ele iniciava esse processo e entre o fim do processo, entre o início e o fim dessa mensagem, que ele dava uma outra mensagem indicando que o ambiente de teste estava fora do ar, certo? Nesse caso aqui está correto, a gente vai fechar, vai finalizar e vai voltar ao painel de pendências, tá? Bom, cliquei no botão atualizar, a gente pode verificar que já apareceu alguns eventos de processamentos, invalidou alguns eventos e deixou um evento novo de preenchimento, tá? Vamos clicar aqui no botão validados e a gente consegue verificar que ele validou o evento
empresa, validou alguns eventos aqui, continua com alguns eventos em processamento e já invalidou alguns eventos aqui na guia invalidados e na guia de preenchimento, tá? No caso, nós vamos verificar agora essas situações que ocorreram na guia de invalidados e de erros de preenchimento para tentar resolver essas situações, tá? Bom, pessoal, vale ressaltar aqui novamente. Se o meu evento está em processamento e aqui no histórico de erros do agente de comunicação eu verifiquei alguma instabilidade, que está com alguma instabilidade, esse meu arquivo provavelmente ele não vai ser validado, tá? Então ele vai continuar em processamento ou ele vai vir para um erro invalidado, enfim, mas ele não vai ser validado, tá? Se o meu arquivo foi processado, ele sempre vai vir aqui para a tela validados e aqui na tela de validados vocês conseguem perceber que ele gerou aqui o evento, né? De validação, gerou um número de recibo, ou seja, ele está presente lá no ambiente do social, tá? Se ele não está lá, ele está aqui na guia processamento ou ele está na guia invalidados. Se eu atualizar, por exemplo, agora, a gente vai ver que mais uma série de eventos foram validados, ó. Quase todos ficaram somente alguns eventos ali para serem validados, tá? Bom, voltando aqui na guia invalidados, na guia erros de preenchimento, primeiramente, tá? Nós temos o evento S1005 estabelecimentos, onde a gente está com o seguinte erro: a alíquota RAT vigente para o CNAE preponderante no cadastro de serviço não está informada ou está inválida, ou seja, a nossa informação de percentual do RAT não foi informado no serviço da empresa. O que a gente vai ter que fazer? Acessar o menu Arquivo Serviços e no serviço da empresa a gente vai verificar a guia INSS, onde a gente verificou aqui que o RAT não está informado, certo? Nesse caso, o RAT deve ser informado conforme CNAE. Informei a opção conforme CNAE. E agora eu vou clicar no botão gravar. Cliquei no botão gravar e o seguinte aviso meu foi gerado, né, que o CNAE informado para estar do serviço está diferente da empresa, isso é uma situação normal. Vou confirmar essa situação e vou gravar. Vou proceder aqui na guia de preenchimento, selecionar o evento e clicar para enviar novamente, certo? O evento foi para aqui para o processamento novamente e nós vamos aguardar, tá? Enquanto isso, nós voltamos para aqui invalidados, onde já gerou mais algumas invalidações, tá? A primeira invalidação é a questão de cargos, então a gente vai clicar nesse erros aqui para ver a situação do cargos, tá? Essa situação ele me diz que o CBO é inválido, né, e que a ação sugerida é que o valor informado no campo deverá existir na tabela de CBO. Então ele está me dizendo que a informação que eu prestei ali do CBO é inválida, ou eu não prestei a informação correta, não realizei nenhum preenchimento, ou o CBO que eu coloquei lá pode ser um CBO que não existe, não está na tabela do social. Então é isso que eu vou ter que avaliar, tá? Se eu quiser, eu posso novamente clicar no botão Soluções para verificar o que a central de soluções me diz, né? A central de soluções então me confirma a situação, indicando que o CBO deve estar errado e que para isso eu devo então acessar o cadastro do cargo e fazer a alteração do CBO. E é isso que a gente vai fazer agora no domínio Folha. Eu vou fechar aqui, vou clicar nesse botão cadastro para que ele me abra o cadastro desse cargo e aqui ele me abriu, tá? Percebam que aqui o CBO informado 2002 está o CBO 992226, certo? Cliquei no botão reticências e eu vou ver que minha tabela de CBOs, o meu último CBO vai até o código 9992225, ou seja, esse 992226 é um CBO que não existe, certo? O último código seria até o CBO 99225, certo? Então, por isso que esse CBO é inexistente, tá? Esse CBO ele é inexistente. Eu enviei uma informação inexistente para o social e o social me retornou indicando que essa informação estava inválida para me corrigir, tá? O CBO correto desse cadastro aqui que eu vou utilizar é o 121010, tá? Então que eu já deixei aqui como observação para mim poder utilizar. Então eu vou botar aqui, vou procurar o 12, vou procurar o 1, né? Vou procurar o 10 aqui. 121010 é esse CBO que eu quero, diretor-geral de empresas e organizações, e vou selecionar ele. Feito isso, vou clicar no botão gravar e ele me gravou essa informação, tá? Retornando aqui ao painel de pendências, posso clicar novamente no botão enviar para esse cargo, atualizar para que ele passe para o envio, certo? Bom, ó, cliquei no botão enviar, o meu cargo foi ser enviado novamente. Vamos aguardar para ver se há alguma situação para o cargo, tá?
Outra questão de processos aqui, ele me invalidou um processos agora, certo? Vou clicar no botão de reticência desses processos, né? E vou verificar essa informação do processo inválido, tá? Então, ele está me dizendo o seguinte: número do processo administrativo inválido, ação sugerida, verifique se as informações do número do processo e do tipo do processo estão corretas, ou seja, eu tenho que acessar o meu cadastro e verificar qual consideração correta para esse processo, tá? Se eu clicar aqui no botão reticências, posso verificar também a situação desse meu processo. Vou abrir o cadastro específico, certo? E aqui eu estou verificando que o meu processo tem números e letras, eu acredito então que é aqui que está o erro, certo? Vou alterar e vou fazer uma nova informação do código correto de processo, certo? Informei aqui o número do processo que está correto, né? Alterei aquela informação, vou clicar no botão gravar. Ele me indica aqui o seguinte: para os campos alterados no cadastro, você deseja corrigir os dados atuais? Eu vou clicar em correção para que ele faça essa informação novamente para o social. Feito isso, vou fechar essa informação. Posso clicar aqui no botão enviar de novo para enviar o processo e vou dar um atualizar, tá? Atualizar, a gente percebe que ele foi para processamento novamente, né? E que se a gente clicar aqui no botão validado, a gente já pode ver também que o nosso cargo lá que estava errado, né? Que era aquele cargo 1, né? No cargo de diretor, ele foi validado corretamente agora. Por exemplo, aqui está aqui o cargo que estava com preenchimento lá do CBO errado, né? Eu alterei o CBO. E eu clicando aqui em E-Social está validado. Se eu clicar no botão E-Social do cadastro, ele vai me demonstrar que esse cargo foi validado corretamente. Certo? O meu evento de processos entra em processamento novamente, ele também vai ser validado. Ó. Se eu acessar aqui na tabelas agora e procurar o meu processo está aqui validado também. Ou seja, eu vim aqui em arquivo processos administrativos ou judiciais, alterei o número do meu processo que estava divergente e agora ele validou corretamente, certo? Então, aqui a situação dele validado e aqui demonstra que o recibo que ele foi validado corretamente. Voltando aqui à guia de painel de pendências, a gente tem uma situação dos estabelecimentos para corrigir, certo? E vou clicar no botão reticência desse erro e ele me diz o seguinte: o FAP deverá ser preenchido com valores entre 0,5% e 2%. Ou seja, anteriormente eu preenchi o meu RAT, certo? Agora o que aconteceu? Eu esqueci de preencher o meu FAP, né? A gente sabe que o RAT ele é informado lá em arquivo serviços na GNSS e o FAP ele é informado em arquivo filiais, né? Então eu vou acessar arquivo filiais para verificar essa informação. Acessei menu arquivo filiais, ele abriu aqui a minha tela de filiais e eu vou na guia FAP, certo? Percebam que aqui na minha guia FAP o meu fator aqui está zerado, ou seja, está diferente do que ele está solicitando lá para nós, né? Ele solicitou uma informação entre 0,5 e 2, aqui o meu está zerado. Então ele espera que o percentual que eu informe esteja um daqueles percentuais indicados, né? Ou esteja entre 0,5 e 2%. Vou informar aqui um FAP de 1% para essa empresa, tá? Vou clicar no botão gravar e vou fechar essa tela da filiais. Seleciono meu evento aqui de novo e posso clicar no botão enviar para que ele entre em envio novamente. Clico no botão atualizar, verifico que no botão em processamento, né, está aqui meu estabelecimento sendo enviado novamente, tá? Então vou aguardar o processamento do estabelecimento para que a gente verifique as últimas duas invalidações. Bom, enquanto processo aqui, eu vou nessa guia invalidados, tá? Percebam aqui que tem 2 cadastros invalidados, tá? E são cadastros de empregados que são já da segunda fase, tá? O que acontece é a diferença aqui do ambiente de teste para o ambiente oficial, tá? O ambiente oficial, ele não vai enviar os empregados automaticamente, ele só vai enviar os empregados quando você for em relatórios informativos associar o cadastramento inicial e clicar fase 2 aqui, certo? Ou então quando
a fase 2 se iniciar, tá? E passando essa fase 2, o sistema já começa a enviar automaticamente, tá? O que acontece? Isso no ambiente oficial, certo? Então, no ambiente oficial, se a gente já passar a obrigatoriedade da segunda fase, ele já começa a enviar automaticamente, ou se a gente tiver antes ali, a gente precisa dar esse comando para que ele seja enviado, tá? Como a gente está num ambiente de teste, o ambiente de teste utiliza as informações de 2017, ele já compreende que a gente já passou esse período da segunda fase e ele já começa a fazer os envios automáticos, tá? Então ele fez o envio automático de 2 empregados meus aqui, tá? E os 2 empregados geraram erros, né? Então a gente vai verificar quais foram esses erros desses 2 empregados, tá? Aqui na guia em processamento, né? A gente pode clicar em atualizar e verificou então que o meu estabelecimento foi processado e validado corretamente, né? Se eu clicar no botão validados, é possível verificar aqui que houve nossas validações corretamente, tá? Ou seja, então todos os nossos eventos foram validados aqui, né, nos eventos de cargo, de empresa, estabelecimento, processos, rúbricas, estão ok, tá? Ficou somente 2 eventos invalidados, que são referentes à segunda fase e que são nossos empregados, tá? Se a gente tiver essas invalidações aqui de empregados, tá, e já tiver enviado os eventos da primeira fase, significa que a nossa primeira fase aqui foi concluída e que a gente precisa, então, focar nessa segunda fase, tá? Por que ele enviou a segunda fase automaticamente no ambiente de testes, novamente reiterando? Porque o ambiente de teste trata de uma situação lá de 2016, aliás, do ano de 2017, né? Então ele já compreende que é para fazer esse envio automático, diferente do ambiente oficial, que a gente vai precisar startar essas informações posteriormente, tá? Feito isso, aqui na invalidação, vamos ver os erros que foram invalidados dos nossos cadastros. Vou clicar aqui no erro, tá? Aqui o erro ele já me indica o seguinte: o evento será aceito após a data do início da obrigatoriedade da empresa, tá? Por que ele está dando esse erro? Por quê? Porque no dia 26 de junho, tá? A gente verificou lá no portal do social, e no portal do social houve aquela alteração de ambiente, tá? E hoje de manhã, pela manhã, quando a gente foi fazer o treinamento, a gente verificou que alguns clientes tiveram essa situação dessa mensagem e nos questionaram, tá? Como houve aquela alteração no portal do ambiente de testes, ontem também foi liberado no domínio uma nova atualização, tá? A atualização 03. Percebam aqui que eu estou na atualização 02, tá? Se vocês estão na atualização 02, irá ocorrer este erro, certo? Então, esse erro aqui ele será corrigido quando a gente fizer a alteração para a atualização 03 e a gente fizer a limpeza da base de dados do nosso ambiente de testes e enviar novamente. Por quê? Porque essa informação aqui em controle parâmetros na guia social ficou divergente, tá? Aqui, com a nova atualização 03, essa informação ficará como 1 de 2017, aqui como 3 de 2017 e aqui como 5 de 2017, conforme as novas considerações do portal e social para o ambiente de testes, onde a gente verificou aqui na notícia. Né? Aqui, ó, a notícia aqui, ó, testes com faseamento da produção restrita simulados com data de janeiro, março e maio de 2017, né? Como a gente viu essa notícia lá no início, né? Aqui ele está indicando que o ambiente de produção restrita, né, até então utilizava os dados simulados para teste de faseamento no ano de 2016 e agora alteraram para o ano de 2017, tá? Então, como houve essa alteração, é necessário que vocês atualizem o sistema também para a atualização 03, certo? Então, eu vou vou tentar atualizar aqui meu sistema para a atualização 03 para mostrar para vocês, tá bom? Só peço um momento. Alguém perguntou sobre
Então, pessoal, eu estou aqui baixando a atualização 03, tá? Do domínio, né? A atualização é avisada lá também no domínio atendimento, certo? E terminando aqui a atualização, a gente vai executar ela e vai fazer as informações aqui novamente, certo? A maioria de vocês aqui que enviaram o bate-papo para mim, né? Enviaram as mensagens do bate-papo que tiveram esses erros aqui hoje quando estavam fazendo o ambiente de teste de vocês, né? Se vocês confirmarem ali, a maioria, alguns aqui já estão me confirmando, vocês estavam também com a atualização 02, tá? E é na atualização 03 que foi divulgado ontem que é corrigido, tá? Vamos aguardar um pouco ali e continuem enviando suas perguntas. Pessoal, como o curso está se arrastando aqui o treinamento e vai demorar até que eu faça a atualização do sistema aqui, não vou conseguir demonstrar para vocês dentro do prazo, tá? Qual que seria a ação que vocês tomariam ali após isso, tá? Após fazer a atualização do sistema, né? Vocês procederiam acessando a empresa de vocês, tá? E enviariam a limpeza de dados do e-social, tá? Essa limpeza de dados é a limpeza do ambiente de testes para que vocês possam enviar as informações novamente, tá? Então, vocês acessariam o menu utilitários, limpeza dos dados no e-social, tá? Marcariam a opção de gerar a limpeza aqui e enviariam as informações para o ambiente de teste, tá? O que significa a limpeza do ambiente de teste, tá? A limpeza do ambiente de testes, ela simplesmente limpa os dados que foram enviados ali para o e-social, certo? E após ele realizar a limpeza desses dados, né, que a gente vai enviar exclusão aqui, ó, vocês podem ver, ele envia o evento de limpeza dos dados social, tá? Ele limpa esses dados no social e ele permite que a gente envie as informações novamente, tá? Para que elas não gerem erro, tá? Então, você que teve esse erro ali que reportou, tá? Que muita gente acabou reportando a situação, você procede primeiramente com a atualização para a atualização 03, tá? Envia a limpeza dos dados do e-social, tá? Após a gente enviar as limpezas aqui, ó, perfeito, enviei. Eu vou vir aqui no menu controle parâmetros, vou vir na guia social, vou desmarcar a minha opção de gerar social, vou gravar, ou seja, vai ser apagado todo o registro de social, né? E após, eu vou acessar controle parâmetros novamente, vou vir na guia
gerar área social, vou marcar a opção para gerar área social e vou fazer a geração dos envios das informações novamente na atualização 03 para que esse erro não ocorra, tá? Acredito que muitas das pessoas ali que a gente estava conversando aqui pelo bate-papo e reportaram essa situação do erro ali foi por essa situação, né? As pessoas verificaram agora e vão fazer o procedimento, tá? Para algumas dessas pessoas ali a gente tá em contato no bate-papo ali, tá? E se vocês fizerem esse procedimento e não deu certo, aí a gente vai avaliar com vocês, mas acredito que não é para correr a situação de correção é como eu demonstrei agora para vocês, tá?